Olá, olá e olá. Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou mentor de líderes e host desse podcast. E hoje, meus caros, nós vamos falar de algo que não é novidade, mas algumas pessoas ainda tratam isso de uma maneira hum, incrédula, que é sobre inteligência emocional. Hoje eu vou falar especificamente dos males que existe quando um líder, um gestor não sabe trabalhar sua inteligência emocional, certo? Dito isso, bem, inteligência emocional. Pois é, dizem muito por aí que o pai da inteligência emocional é o grande Daniel Goleman, sim, meu professor, inclusive na minha pós-graduação, mas ele não é. Ele é quem divulgou melhor. Depois que o livro dele saiu, sobre inteligência emocional e ele usa uma estrutura narrativa que conversa com você, porque ele fala do dia a dia, ele usa exemplos muito claros. O livro começa ele falando, por exemplo, do exemplo do ônibus, onde a maioria das pessoas já passou por isso, né? Pegar um transporte público e o motorista mudava o clima, do ambiente porque ele dava bom dia para todo mundo, porque ele era atencioso, não importa se a pessoa estava carrancuda quando entrava, né, no ônibus, ou se ela já estava feliz, isso só potencializava. Mas ele era alguém que transformava o ambiente, ele fazia com que isso acontecesse. E isso é citado no livro. Isso para dizer apenas um dos exemplos. Tem vários exemplos. O livro ele é todo é, colchoado, vamos dizer assim, escrito dessa maneira. Ele usa exemplos práticos do dia a dia e vai colocando ali algumas questões mais técnicas. O Daniel Goleman, ele era um repórter científico da área de psicologia. E foi assim que ele trouxe à luz o livro dele, de maior sucesso, o Inteligência Emocional. E foi a partir daí que começou a se olhar de uma outra maneira para isso. Eu não vou falar especificamente de inteligência emocional hoje nesse episódio de podcast. Eu vou deixar para um outro momento. Mas o que eu quero dizer é explicar para você que, primeiro, inteligência emocional não é você estar feliz o tempo todo, alegre o tempo todo. Não existe isso. Ninguém está assim o tempo todo. Não é abraçar árvore, abraçar todo mundo. É o que eu costumo dizer de gestão humanizada. Gestão humanizada não é, sair abraçando todo mundo, dando abraços quentinhos o tempo todo. Não, não é isso. Não é, somos os ursinhos carinhosos. Se você entendeu a referência, você tem mais de 30 anos. Enfim. Não, isso não é gestão humanizada. Assim como inteligência emocional não é você estar feliz o tempo todo, estar alegre o tempo todo. Nós temos diversas emoções. Você quer um exemplo simples para você e divertido? Olha só, assista o Divertidamente. Eu falei divertido já pensando no filme. Assista o filme Divertidamente um e Divertidamente 2. Ali é uma aula sobre emoções de uma maneira lúdica, onde ali você vê a raiva, alegria, tristeza, medo, nojo e no segundo filme ainda vem a ansiedade. Isso para dizer algumas das emoções, tá? Nós temos várias e nós convivemos com ela. A questão é como utilizá-las da melhor forma. Quando a gente fala de inteligência emocional, não é que você vai deixar de ter raiva. Você vai continuar tendo raiva. Vai continuar. Não é que você vai deixar de ter medo. Você vai continuar tendo medo das coisas. A diferença é você saber utilizar isso de maneira estratégica e não potencializar isso nos momentos errados. E potencializar nos momentos que sejam mais interessantes para você. E saber utilizar isso a seu favor. Eu sempre digo que quando alguém vai lutar num ringue, por exemplo, seja de MMA, seja de qualquer tipo de arte marcial, uma pessoa que vai lutar boxe, você acha que ela sobe ali num clima de alegria e felicidade? Não. Ela precisa ir ali munida de raiva. Contra outra pessoa? Não. Para que isso possa enrijecer os músculos e que ela possa desferir melhores golpes. É uma questão que não é subjetiva, isso é biológico. Então, dito isso,
só para ficar claro que inteligência emocional não é você ser feliz o tempo todo, é saber utilizar estrategicamente das suas emoções para fazer aquilo que tem relação com o seu projeto ou com a sua atividade, enfim. E como toda nossa gravação, estou aqui munido dos meus aparatos, seja o tecnológico, seja o físico, porque eu sou uma pessoa híbrida de conhecimento. Vamos lá. Então, quem não sabe utilizar de inteligência emocional, primeira coisa, vai ter dificuldade em gerenciar conflitos. Se você está me ouvindo ou me assistindo e é um líder, você sabe que isso é inevitável. Ah, mas eu tenho uma equipe que é muito coesa, todo mundo se conhece, o trabalho em equipe aqui é maravilhoso. Que bom, espero que continue assim por bastante tempo. Mas vai aparecer conflito. Porque é normal. Conflito de ideias, conflito de gerações, vai acontecer. E se o líder não tem inteligência emocional para lidar com conflitos, ele acaba atrapalhando a equipe. Como assim, Júlio? Imagina, o líder, por exemplo, ele tem um ego muito alto, muito grande, e alguém critica ele. E a crítica tem fundamento. Ele vai e retruca na frente de todo mundo. Ele abre uma discussão, começa a gritar. Entenda que a crítica ter ou não ter fundamento, tanto faz. A questão é a explosão que a pessoa pode ter. Eu já presenciei pessoas que trabalhavam comigo, eram bons líderes, só que por conta de um comportamento eh, que estava meio fora dos padrões da empresa onde eu trabalhei, de um operador, de alguém da operação, fez o líder se desestabilizar. E ele começou a gritar com o colaborador. Só não xingou, mas começou a gritar com ele na frente de todo mundo. Foi uma situação muito delicada. Eu tive que chamar o colaborador, pedir desculpas pela situação, porque realmente foi algo vergonhoso. E o líder precisou ser advertido. Eu precisei seguir com uma medida disciplinar, porque o que ele fez não justificava nada. Ah, mas a pessoa estava me provocando, tal. Então chamasse ela para conversar. Sair aos gritos, aos berros com ela, isso não é forma de trabalho. Faltou com respeito, lascou. Aí deu ruim. Então, o líder que não consegue gerar não, que não consegue gerir conflitos, ele acaba tendo problema. Ele não consegue ficar na posição de liderança por muito tempo. Porque ou ele vai ficar mentalmente atordoado, porque não consegue lidar com opiniões contrárias, não consegue lidar com críticas, não consegue apartar situações conflituosas que nem se referem a ele e sim ao grupo. Se ele não souber utilizar de maneira estratégica, ele vai ter muita dificuldade em fazer o gerenciamento de conflitos, seja diretamente com ele ou dentro da sua equipe. Outro problema, se o líder não tem inteligência emocional, ele acaba tendo dificuldade de se conectar com as pessoas. Como assim, Júlio? Como assim? Porque, veja, isso acaba. Se você não tem inteligência emocional, você deixa de perceber situações claras dos seus colaboradores. Você não percebe que alguém está numa situação delicada, que alguém está numa situação de talvez tristeza, que a pessoa não está bem. E aí você fala, nossa, Júlio, mas inteligência emocional não é só em relação a mim, não, em relação a você e ao outro. Sabe a famosa empatia? Dentro da inteligência emocional eu falo que tem as tias. Eu vou detalhar isso em outro momento, mas o que eu chamo de tias são a antipatia, a simpatia e a empatia. Um líder que não consegue ter empatia pelos seus colaboradores, ele acaba não conseguindo gerar laços, ele não consegue gerar conexões. E a empatia está diretamente ligada com a inteligência emocional, porque vai dele para com o outro. Se ele não consegue observar isso e não consegue ter uma atuação em relação a isso, ele provavelmente vai se desconectar. Ou melhor, ele não vai nem chegar a se conectar, porque a pessoa vai ser enxergada como mais um, como um qualquer, como apenas um número. E isso acontece
de uma maneira tão absurda, tão estrondosa que até assusta. E quando um líder tem essa conexão, muda o jogo. Quando ele consegue ser empático. E vamos aqui colocar já na mesa a questão da empatia, o certo sobre a empatia. Não é você se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, porque isso é impossível, não existe. Tá? Eu sei que é um jeito popular de dizer, empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu entendo que de forma informal, de maneira informal, dá para ter uma noção por aí, mas não é isso. Não é. Empatia é sim você olhar para o outro, prestar atenção no que ele está sentindo e se colocar à disposição para que você alivie aquilo que está acontecendo com ele. Que você possa colaborar de alguma maneira. Porque o sentir não dá para sentir igual. Nós não sentimos o que o outro sente. Mas eu passei pela mesma situação. Você sentiu de um jeito, ele vai sentir de outro. O meu foi numa intensidade X. A intensidade dele vai ser outra. Maior ou menor. Igual à sua, não vai ser. Então, isso é empatia. O que eu posso fazer para amenizar a situação que o outro está passando, pensando numa situação dolorosa? O que eu posso fazer? Porque sentir por ele você não vai. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando você tem empatia, você tem conexão. Quando você não tem empatia, a conexão com a sua equipe cai. E isso acaba atrapalhando demais a produtividade, feedbacks produtivos, evolução do seu time, aquilo que é o target, ou seja, o objetivo do seu projeto, acaba atrapalhando muito. Tá? Outra coisa, quem não tem inteligência emocional acaba tendo decisões impulsivas. Não consegue pensar, não, não consegue ser estratégico na hora de agir. Simplesmente age conforme a emoção. Olha só, conforme a emoção vem. E isso serve tanto para quando você está com raiva, quanto você está feliz demais, alegre demais. Se eu estou alegre demais, eu tomo decisões com base na minha alegria. Se eu estou com raiva, eu tomo decisões com base na minha raiva. E tudo sempre de forma impulsiva. Você pode promover alguém ou demitir alguém simplesmente por conta do seu estado emocional. Você entende o quanto isso é grave? O quanto isso é sério? Então, se você não tem inteligência emocional, isso pode acontecer com você. Você pode ficar muito feliz, alegre com alguém que conseguiu alcançar uma meta, mas que não é o melhor para um cargo X de promoção e você acaba promovendo aquela pessoa. Simplesmente porque você ficou feliz com aquilo, porque você ficou alegre com aquela situação e acha que aquela pessoa, e acontece muito isso, porque ela era muito boa na operação, ela vai ser um ótimo líder. E se você me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe que a parte operacional e a parte de gestão, de liderança, são habilidades totalmente diferentes. Então, não é porque uma pessoa produz muito bem, que ela é um excelente profissional da parte operacional, que ela vai ser um excelente profissional da parte de liderança. São habilidades diferentes. Ela pode se tornar, sim, claro que pode. Tudo é aprendido. O aprendizado é contínuo, mas não dá para dizer que só porque ela é boa no operacional, que essas habilidades vão ser utilizadas aqui na parte de liderança. São outras habilidades que ela vai ter que adquirir e desenvolver para ser um bom líder. Então, quando eu falo sobre você tomar decisões impulsivas, isso vale tanto para boas ações, em vista de que quem recebe uma promoção vai achar isso positivo, mas pode ser que não é alguém que esteja preparado. Ou você pode olhar para isso e dizer, poxa, Júlio, mas você acredita que todo mundo que vai para a liderança já está preparado, tem que estar super preparado? Não, não é isso. É que tem gente que não tem o perfil mesmo de trabalhar com pessoas. Eu não estou falando nem dela não saber os comportamentos, as técnicas, o jeito de falar com os outros, não saber aplicar um feedback. Não, tudo isso ela pode aprender. Inclusive, eu ensino isso. Aqui embaixo eu vou deixar alguns links para você, inclusive, ver algum. Se inscrever em alguns dos cursos que eu ofereço, justamente para que você esteja capacitado para assumir uma liderança, ou se você já é um líder, ter uma reciclagem e algo realmente
validado que funciona para liderança. Não é esse o ponto. O ponto é tomar uma decisão de forma impulsiva. Da mesma forma, porque alguém fez algo que você não gostou ou que acabou gerando um resultado negativo dentro do seu projeto, você já quer demitir essa pessoa, sem querer entender o contexto, o que está acontecendo, o que está por trás, o que pode ser melhorado, como você pode avançar, melhorar, evoluir e crescer com esse profissional. Não tendo inteligência emocional, você vai acabar descontando sua frustração num colaborador que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo na sua vida, mas é nele que você vai descontar, porque ele é a corda mais fraca. E isso não é legal. Outra coisa, ambiente de trabalho tóxico. Pois é, se você não tem uma inteligência emocional bem trabalhada, você pode ser alguém instável e que quando você chega no ambiente as pessoas perguntam uns para os outros: "E aí, você viu como é que ele está hoje? Eu precisava conversar uma coisa muito séria com ele hoje, mas ele tá bom para conversar?" É o tipo de situação que me lembra muito aquele filme O Diabo Veste Prada. Vocês lembram desse filme? Que chegava uma das personagens principais, que era a dona da empresa. Eu esqueci o nome agora do personagem. Mas quando ela chegava, era o terror. Mexia com a empresa inteira. Falando, nossa, chegou a mulher. E ela chegava tocando terror. Este é um filme que eu uso muito como exemplo do que você não deve ser. A postura dela era uma postura arrogante. A forma como ela trabalhava com os seus colaboradores era muito agressiva. E não é que ela não tinha inteligência emocional, ela até tinha. Só que ela usava para criar uma máscara, para criar um personagem. Só que é um filme, né? Baseado num livro. A vida real não é assim. Isso não se sustenta, não dá certo. Então, quando você é muito agressivo, quando você não trata seus colaboradores com respeito, não se dedica a ter conexões genuínas com seus colaboradores, você está com a inteligência emocional com certeza abalada, ou você não tem, simplesmente. Não há um equilíbrio. Você não consegue modular isso para poder extrair o melhor de si e dos seus colaboradores. Você vai acabar devendo em termos comportamentais. Já falei aqui até das contas relacionais. A sua conta relacional, como diz nosso amigo Stephen Covey, vai estar lá embaixo. Você sempre estará em débito com a sua equipe. O ideal é que você esteja sempre ou com a sua conta zerada, que é o mínimo, mas o ideal é que você esteja com ela positiva. Se você não tem controle emocional, se quando as pessoas chegam, elas precisam perguntar como que está seu humor, como está sua emoção. Ninguém pergunta como está a emoção, né? Pergunta como está o humor. Como que está o seu humor para poder conversar com você? Sinal de alerta para você. Você precisa se cuidar para você poder cuidar dos outros, certo? Bem, então, um líder que não tem inteligência emocional, ele acaba criando esse ambiente de desconfiança, um ambiente que acaba sendo tóxico, onde as pessoas olham para ele e já pensam, pronto, o momento do feedback não é feedback, é feedcrawl, é o feedcrel. E isso é o tipo de situação que acaba perpetuando aqui no nosso país que feedback não é uma coisa boa, porque geralmente o líder não tem inteligência emocional para controlar ah, os seus momentos. Não sabe escolher as melhores horas para conversar, para ter aquele momento o one-on-one, né, o um a um, aquela conversa, e acaba manchando o que seria um presente, que é o feedback, certo? E, por último e não menos importante, qual que é a pior situação que pode acontecer com quem não tem um equilíbrio de inteligência emocional, não sabe lidar com isso, não sabe utilizar estratégias para ter inteligência emocional e utilizar das emoções nos momentos corretos. Não saber lidar com pressão. Por diversas vezes na minha carreira, eu já vi pessoas, a gente fala que é espanou, espanarem. Estão numa reunião com um gestor, ou seja, com alguém com uma hierarquia acima, vai conversar com o líder, e aí depois dessa conversa, a pessoa corre e vai direto para o banheiro chorar. Já vi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Não que o gestor tenha sido, pelo menos das que eu presenciei,
os gestores nem sempre são os mais cuidadosos, as palavras não têm filtro. Geralmente, quem filtra o que vai dizer é geralmente o líder. O líder tem uma preocupação com a sua equipe, quando vai falar da parte operacional, ele acaba filtrando. Mas quando vem de gestor para líder, dentro da minha experiência, o que eu já vi é que não há filtro. Então, vem informação crua para você. Por exemplo, ó, estamos perdendo produtividade, estamos perdendo o mercado, isso está acabando com a nossa empresa, os resultados não estão bons. Isso sem contar o tom de voz, que normalmente acaba sendo alterado, a expressão facial acaba sendo uma expressão mais bruta. Isso eu estou falando de pessoas de cargos elevados, tá, gente? Não é só de empresas, as famosas EPPs, empresas de pequeno porte. Isso acontece em empresas pequenas, empresas grandes, empresas nacionais e empresas internacionais. Já passei por todas essas. E eu posso te dizer, quando o gestor ele não tem controle da sua inteligência emocional, ele não sabe fazer a gestão disso, ele acaba replicando isso para os outros. E aí o líder que também não tenha, ele recebe isso do gestor e ele acaba descontando na sua equipe. E se não desconta na equipe, ele acaba saindo correndo e se descontrola. É daí que vem, infelizmente, algumas doenças. As pessoas acabam sendo afastadas de seus trabalhos porque não sabem lidar com isso. E aqui, uma coisa que precisa ficar clara: eu não estou defendendo a pessoa que fala dessa maneira nua e crua, como um gestor, por exemplo, para os demais. Pelo contrário, eu estou criticando quem fala dessa maneira e quem recebe que não sabe lidar com essa situação. Os dois precisam trabalhar a sua inteligência emocional, mas com certeza quem mais precisa é quem está falando. Quem está recebendo também precisa, para não replicar esse tipo de comportamento para os liderados. Esse é o ponto. Tá? Os dois aqui estão errados, mas o mais errado é quem está trazendo ao outro uma situação muito desconfortável sem antes preparar o terreno, sem antes dar uma prévia da situação. Enfim, não ter inteligência emocional custa muito caro hoje no mercado. Por isso que é fundamental estudar sobre, buscar mais conhecimento, participar de rodas de conversa, estimular isso até na sua própria equipe para que todos tenham uma noção do que é. E eu deixo aqui a lição de casa, repetindo para você: assista os filmes Divertidamente 1 e Divertidamente 2. Ali você vai ver como que funciona, de maneira lúdica, obviamente, as nossas emoções. E, sobretudo, assistam o 2, porque o 2 tem a ansiedade e é maravilhoso o jeito como ela é demonstrada fisicamente, ou seja, de maneira lúdica, mas que conversa com muitas pessoas, principalmente os adolescentes, certo? Bem, dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E aí, você já tinha pensado sobre isso, sobre inteligência emocional, as desvantagens de não ter? Conseguiu perceber as vantagens estratégicas que você consegue aplicar na sua atuação, no seu projeto, no seu negócio? Hoje, um líder que não tem inteligência emocional, ele vai ficar para trás. Aliás, isso já é um tema que tem tempo, só que agora, mais do que nunca, acaba voltando por conta das diversas gerações que estão trabalhando no mesmo ambiente. Então, seja Baby Boomer, Millennials, Geração Z e agora os Alpha, tá bom? Bem, se você quer evoluir e crescer mais na sua carreira, eu vou deixar aqui embaixo um link para os meus cursos, como eu falei anteriormente, sendo um deles de feedback. Dê uma olhada, com certeza vai agregar na sua carreira, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você aqui, líder. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.